A Bíblia relata que Jesus ele vai ali depois de haver uma festa entre os judeus. Jesus sobe a Jerusalém, e Jerusalém é próxima à porta das ovelhas, e tinha ali um tanque chamado em Hebreus Betesda, do qual tinha 5 amperes. Jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, reciclados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, fazia tempo que estava ali. A Bíblia relata que naquela festa, e ali naquele meio havia um tanque chamado Betesda, em algumas outras traduções é outro nome, e diz que ali em volta havia uma grande multidão de pessoas enfermas. Tinha de todo tipo de enfermidade. Tinha leprosos, tinha mancos, tinha cegos, tinha surdos, tinha mudos. E a Bíblia diz que o anjo descia e agitava a água, e depois do agitar da água, os enfermos entravam e eles eram curados. A Bíblia relata que de qualquer enfermidade que ele entrasse naquele tanque, ele era curado. E aí você precisa de preparar o seu coração, porque o Espírito de Deus, ele vem, ele faz obra, ele faz maravilha, na verdade. Aí ele diz assim, ó: Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Aí quando o sobrenatural de Deus ele derrama sobre as pessoas, porque as pessoas elas precisam de trazer para dentro dela, não resolve ela vir para a igreja e só sentar e ficar esperando pelo sobrenatural de Deus, mas ela precisa de fazer por onde o sobrenatural de Deus venha a ser derramado sobre elas. As pessoas precisam de clamar. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. De boca calada ninguém vai saber. Mas Deus sabe de todas as coisas. É claro que Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de eu e você pedir alguma coisa, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas Ele quer que você peça. Ele quer que você peça, porque Ele precisa de ver a sua atitude. Ele quer você com atitude, Ele quer você com perseverança. Mas se você ficar igual um pamonha, não clamando nada, não buscando nada, como é que você vai receber? Como é que vai descer o sobrenatural?
Lá estava sentado aquele povo no dia de Pentecoste. Se eles todos estivessem calados, sem fazer nenhum movimento, nada ia acontecer. Mas a Bíblia relata que de repente veio um impetuoso vento, aleluia, e desceu sobre eles, aleluia, encheu toda aquela casa. E a Bíblia relata que todos falaram em línguas. Eles falaram porque eles estavam clamando, eles estavam adorando o Criador. E quando nós adoramos o Criador, o sobrenatural de Deus, ele desce. E é tão gostoso quando você abre a tua boca para você navegar no oceano do Espírito, e Deus faz as coisas, Deus faz a obra. Ele diz assim, ó: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, passou-se os dias, passou-se os meses, 4 meses no hospital, e não andava, mas eu ali deitado naquele leito do hospital, eu continuava fazendo a obra de Deus, pregando até
mesmo para aqueles que iam me visitar, eu orava por eles, mesmo que eu estava fraco. Eu de 92 quilos, eu fui para 61 quilos. E aí o doutor diz assim: olha, o senhor não vai andar. Mas eu estava lá no leito e disse para o Senhor assim: Senhor, nem que seja na cadeira de roda, eu vou continuar fazendo glória. E aí eu fui levado para casa, sem andar, me arrumaram uma cadeira de roda. Eu passei 2 anos e meio na cadeira de roda, porque pela medicina não ia andar mais. Quando foi um determinado dia, eu encostei a cadeira de roda e saí cambaleando dentro da minha casa. Eu fui cambaleando, nunca mais tinha pisado os pés no chão. Quando eu cheguei na metade da casa, que minha casa, graças a Deus, é grande, eu havia caído ali no chão. Quando minhas filhas chegou, começou a gritar: o que foi, pai? Eu sorri para ela, eu falei assim: eu fui tentar andar, mas eu não consegui, mas eu vou andar. Eu falei: eu vou andar. Eles me levaram de volta para a cama. Essa perna direita era dessa grossura, meio arrebentado. O doutor diz assim: olha, vai ter que comprar uma furadeira para furar um parafuso aqui, um buraco aqui, para atravessar um parafuso, para colocar a perna no lugar. O interessante é que quando você chega e conversa com Jesus, aí você diz assim: Senhor Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou aqui nessa situação, mas eu tenho certeza que eu vou, porque você tem uma promessa comigo. Tu falou que eu ia fazer a obra, que eu ainda ia pregar para muito lugar. Dessa forma aqui eu não vou. Então eu vou ter que estar andando, Senhor. Então eu vou andar. Eu vou andar, Jesus. Porque tem que ter ousadia. Porque quando você é profeta de Deus, você tem que ter coragem. Você tem que ser corajoso. Você não pode ser profeta covarde, não. Cheguei num culto de quarta-feira e disse assim: mulher, pastora Clemense, que é minha esposa, levanta, arruma tua mala e vai para São Paulo, que a tua irmã vai morrer. Aí a minha mulher disse que eu estava ficando doido. Mulher, você está ficando doido. Quando ela chegou dentro de casa, nós estávamos na mesa, tomando café, fazendo um lanche da noite. O irmão dela liga de São Paulo e diz assim: meu irmão, pega o ônibus e vem embora, que a nossa irmã está no UTI. O médico disse que ela não vai voltar. Meu netinho tinha 6 anos, ele falou assim: vovó, Deus usou o vovô. Deus usou o vovô. E aí ela arrumou as malas e foi. 3 horas da manhã, minha cunhada partiu. Porque você tem que ter coragem. Porque se você for covarde, você não chega a lugar nenhum. Você tem que ter a ousadia. Se você é um pregador, você tem que ter. Você lembra de João Batista? O que João Batista fazia? Camada de Bíblia, vem! Eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Olha a coragem de João Batista. Homem corajoso. Olha lá, eu te batizo com água para arrependimento de pecado. E vem um que é mais poderoso do que eu. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cheguei com um empresário lá de Brasília, que hoje eles pagam a energia da minha casa de criação, é R$2.600 por mês, e eles pagam já tem 22 anos. Eu cheguei na casa dele e falei para ele: esse negócio é o seguinte, o teu filho está nessa situação, ou você aceita uma campanha de libertação na sua casa, ou o médico vai internar o seu filho lá no Agapac, no hospício, ou o seu filho vai fazer uma baderna aqui. Você tem 3 coisas para escolher, porque o dinheiro que você tem não vai curar o seu filho. Daí a 10 minutos o médico ligou para ele e disse assim: Sebastião, o resultado que eu tenho aqui dos exames, seu filho precisa de ser internado urgente. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor Marcos, vem fazer a campanha aqui na minha casa. E eu fiz a campanha de libertação. Quando foi no último dia da campanha, ele e a mulher dele, que é promotora, e o filho aceitaram Jesus.
corajoso quando você é ocupado por você. Aquele pastor lá é corajoso. Ele diz assim: pastor, agora meu pai está internado no hospital. E ele está lá, ontem o médico diz que vai desentubar. Eu falei para ele: você é um homem corajoso, você é o coluna da sua família, então te prepara que o meu Deus vai levar o seu pai. Marca na sua Bíblia, lá em Apocalipse, que Deus vai estar dando um novo nome para ele. Aí eu fui lá no hospital e ganhei um velho para Jesus. Aí, em determinado dia, ele ligou para mim e disse assim: pastor, é melhor que o senhor olhe e tire uma outra palavra. Eu falei: por quê? Porque o médico vai desentubar o meu pai às 10 horas da manhã, na sexta-feira. Eu falei assim: justamente, ele vai, aleluia, às 10h45 da manhã, ele vai desentubar o seu pai. Mas é para levar para o microtério, porque o seu pai, na sexta-feira, vai partir às 10h45. Marca na capa da sua Bíblia. Eu marquei na capa da minha Bíblia velha, e ele marcou na capa da Bíblia dele. Quando foi sexta-feira, 11h12, um amigo dele me ligou dizendo: pastor Marcos, Sebastião mandou avisar para você que o pai dele faleceu, e ele quer o senhor amanhã lá no cemitério. Aí a mulher queria que o padre fosse. Aí ele falou assim: não, eu não quero o padre, porque não foi o padre que foi no hospital visitar o meu pai, foi o pastor Marcos. Quando eu cheguei no sábado, na hora do cortejo lá do enterro, eu preguei durante 37 minutos. Fiz uma oração lá, estavam os maiores homens de Brasília naquele enterro: Paulo Otávio, o governador, Joaquim Rodrigues, estava aquela turma toda. E eu falei para eles assim: o negócio é o seguinte, o senhor José foi, mas foi com Jesus. E se eu fosse vocês, eu fazia como o senhor José fez: aceita Jesus como Salvador, para vocês salvar a alma de vocês, porque o dinheiro de vocês não vale para nada. Aí o senhor diz assim para mim: agora, capo, deixa os mortos enterrar os mortos. E aí eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, eles ligam para mim: mas cadê o senhor, pastor? Ele levou o senhor para almoçar. Eu estou em casa almoçando. Você tem que ter ousadia. E quando Jesus chega, aquele homem, 38 anos, que estava ali à beira daquele tanque, paralítico, ele estava querendo andar, ele queria um milagre também, mas não tinha ninguém que ajudasse ele a entrar naquele tanque. A água era agitada, diz a Bíblia do Senhor, que o anjo descia, agitava a água e todos os enfermos entravam ali dentro e sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E aí vem Jesus. Jesus chega e passa e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Foi a pergunta que saiu nessa noite para você. Quer aplicação? O que queres que eu te faça? Você quer aplicação? Até quando você vai carregar isso dentro de você? Até quando você vai ficar remoendo o passado dentro de você? Você quer ser curado? Quer ser curado? Então é hoje a tua cura. É hoje a tua libertação. Mas você precisa de acreditar que você vai ser curado, que você vai ser liberto. Oh, aleluia. É hoje. Jesus chega para ele: tu quer explicação? Olha o que ele responde para o Senhor. Olha o que ele responde para o Senhor. Jesus vendo ele deitado e sabendo que estava nesse estado, e havia muito tempo que quer explicação, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me põe no tanque, mas enquanto eu vou descer, eu acredito assim que ele tentava se arrastar. Ele diz assim: ó, entra outro antes de mim.
Aí Jesus faz uma outra pergunta para ele, uma afirmativa de uma resposta, dando a palavra, porque a palavra de Jesus é uma palavra certeira, é uma palavra que não tem curva, é uma palavra que não tem meia volta, é uma palavra reta e eficaz. E aí Jesus diz para ele assim: olha, levanta-te e toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não tinha visto lavar o leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Mas Jesus deu uma palavra profética para ele, uma palavra de afirmação, porque Jesus, ele sabe o que ele vai responder para você quando você clama a ele alguma coisa. A gente vê lá o Bartimeu, que estava ali na beira do caminho, que estava mendigando. Ele dá uns gritos lá no meio, sabendo que Jesus estava passando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Então veja a tua fé de São. Glória a Deus, Você quer ficação? Então crê somente. É só você crer, trazer para dentro de você. As pessoas vivem, aleluia, num mundo amargurado, cheio de rancor, cheio de mágoa, e dizendo: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vai batizar e vai entrar, quando o coração está fechado, tinha uma cantora, que eu acho que é mais ou menos assim, ó. Ela dizia assim, ó: eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. Coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segura a mão do teu irmão e dá glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvires línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. Deus do qual estou falando é o Deus do impossível. Tudo pode
dizia antes dele, ninguém ajudava ele. Mas hoje tem alguém querendo te ajudar para você ser curado e ser liberto nesta noite. Está cheio de ministros aqui, aleluia, para interceder para você e dizer: tu quer ser curado, venha. Tu quer ser liberto, venha. Tu quer tirar essa mágoa de dentro de você, venha. Você precisa de crer. Você precisa de acreditar. Quando as pessoas é curada pelo Senhor, são pessoas que não guardam raivas, são pessoas que não guardam rancor. Qualquer coisa que alguém fala mal, ele já quer explodir, já quer matar. Meu Deus. Me roubaram uma Kombi uma vez. Mas você não vai fazer nada não, pastor, eu não. Vou fazer o quê? Você não vai mandar a polícia? Não, ainda não. Deixa. Eu sei quem roubou. Passaram uns 15 dias, metralharam o camarada. Fez ele correr, ele foi embora para o Ceará dele. Eu não precisei de fazer nada. Quando você deixa Jesus trabalhar na tua vida, as coisas ficam diferentes. Você conquista mais. Alguém chegou para mim e diz assim: pastor, não sei como é que o senhor consegue as coisas tão facilmente. Eu falei: não é o problema de eu conseguir facilmente, é porque eu trabalho com o Criador. Eu tenho 34 anos que trabalho para Deus, eu sou empregado de Deus. E o que me põe na mesa é o que eu como, é porque Deus providenciou aquilo para mim comer. E aí eu como sem murmurar. Às vezes o meu carro acaba a gasolina no meio da rua. Aí eu vejo lá, eu vi um irmão xingando. Eu falei: por que você está xingando, irmão? Aí a gasolina acabou, eu voltei. Aí fala outro não lá. Eu falei: o senhor, o que você está fazendo? Eu falei: não, minha gasolina acabou também. Aí, o senhor está tranquilo? É claro. Se eu vou espernear aqui, eu vou gritar aqui, eu não. Vou ficar quietinho. Por aqui. Eu estou lá, encostei no carro, estou lá. Sem dinheiro. Aí alguém ligou para mim e diz assim: pastor, o senhor já está chegando? Eu falei: não estou chegando porque eu estou aqui na BR, perto da Polícia Federal. Minha gasolina acabou. Achei que dava, mas não deu. Peraí que eu estou ligando para alguém e vai providenciar para o senhor. Aí de repente chegou o camarada lá, 3 galãozinhos de gasolina, 5 litros cada um, dava 15 litros de gasolina. E botou no carro. Repartida. Teu carro quebrou, caiu uma roda na BR. Eu falei: Jesus. E aí, o que você vai fazer? Você vai? Eu falei: nada. Daqui a pouco encostou um guincho. Pastor Marcos Paz. Opa, tudo bom? O que você está fazendo aí? Nadinha. Eu não estou fazendo nadinha. Estou aqui, o carro quebrou e eu estou aqui. Ele foi lá na frente, encostou o caminhãozinho dele, o guincho, deu uma ré. O senhor quer que deixe onde? Eu não, pode deixar lá em casa mesmo. Eu estou dentro. Ainda passou naquelas barraquinhas na beira da BR. Comprou 2 tocas de lata e me deu um. Olha que coisa gostosa. Ainda me deu uma coca para mim tomar. Geladinha, estava até suada. As pessoas precisam de aprender isso. Elas precisam de aprender isso. De trazer aquilo que não existe para dentro dela. E quando ela traz aquela fé, as coisas começam a acontecer. Porque aí você vai obter vitória. Nossa, tanto que eu queria ouvir aquele hino que é vitória na voz do... Pode ser? Vamos dar brasa. Glória a Deus, aleluia.